Boa noite! Eu sou Daniel Lery Siqueira e juntos nós somos o Cambu Horror Lab. E aí, David, o que você está achando da nossa gravação? Gente, eu sei que está complicado, eu sei que estou me enganando, não sei o que lá. Bom, vocês sabem que David e Babi, não preciso falar, né? Eu não sei, aliás, nem sei o que dizer. Peraí, eu acho que eu sei sim o que dizer. Né? Ô, vocês vagabundos, vai! Levanta, acorda! É sempre isso, gente. Eu tava tão boa, tem que trabalhar, gravar vídeo. Tá falando todo podcast, a gente tem que parar pra gravar um efeito, né? Tranquilo, poxa. Falar uma palavra. Mas vamos lá, né? Tem que trabalhar, né? Vamos lá. Tem que trabalhar, deixa eu tirar aqui a minha máscara. Ai, oi, gente! Mas eu acho que vocês precisavam trabalhar sem esse figurino. Eu acho. Acho que a gente pode fazer um efeito mágico. O que você acha? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Péssimo dessa volta. Olha, estamos agora com a roupa da Cambu. Olá, Cambu. É muito magia. Aqui é magia. Os editores são os melhores possíveis. Só isso então. Editores de Hollywood, efeitos especiais. É isso. Sim. Boa noite, gente! Boa noite, agora sim, eu sou o David Souza. Eu sou a Bárbara E Travasso. eu sou o Daniel Lery Siqueira. E juntos somos Cambu Horror Lab. E agora a gente tem que voltar a trabalhar, né, Marco? Nas nossas férias, né? Tá muito bom ser monstro, né, David? Já desse vai ser eu aqui de boneco. Tava interessante, é um trabalho que eu me dediquei a vida toda. Eu acho, né? Eu estudei pra isso. Vocês fizeram muito bem. É. Cara, no episódio passado o pessoal achou que era boneco. Não, eu achei muito legal o episódio. Assim, eu queria muito momento que ia falar. Foi o melhor. Foi o melhor episódio. Quando a gente ia falar, a gente via que o Dani tava tocando bem, a gente falou, deixa ele viver esse... Esse sonho dele. Gente, e qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje vai ser um tema bem pesado. É possessões demoníacas, mas tem uma coisa. A gente vai lidar com a parte da fé, da religião e da psicologia. E uma coisa que a gente tá esquecendo, ou a gente já falou. Mas que a gente não falou ainda. Não, tava com saudade disso. Vai, David, vai conseguir viver. Vinheta! Bom, galera, a gente vai falar hoje sobre um episódio muito, peculiar, que são possessões demoníacas. O Dani, junto com a gente, que estava mais quietinho, mais introvertido, né? Nossa. Na semana passada ele já começou a falar um pouco sobre o assunto, ele visitou o exorcista de Emily Rose, o caso do exorcista, né, do filme original, que na verdade foi um menino, né, o primeiro exorcista era da Wigan, exatamente. Você falou também da Schmidt, eu lembro desse alemã, era Emma Schmidt? Emma Schmidt. E hoje a gente veio trazer um pouquinho mais além, né, sobre essas histórias, sobre o que é verdade, o que não é verdade, fanatismo religioso, o que é problema mental. E eu quis trazer, né, sobre uma mulher do século XVI, então a gente vai voltar bastante aí nas nossas imagens, que ela chama Martha Brossier. Né? Ela viveu na França no século XVI e ela nasceu em 1556, ela era filha de tecelão, e aos 20 anos ela já estava, vamos colocar assim, possuída, né? Já tinha declarado que estava possuída por um demônio. Né? E assim, diferente de muitos daquela época que escondiam, que era uma coisa, né? A pessoa possuída ficava dentro do quarto lá, tentando exorcizar ou esconder da sociedade. Ela não. Ela foi colocada como um vislumbre da igreja. A igreja adorava ela, amigo. Você não foi queimada? Não. A igreja gostando de... Igreja moderna, né? Exatamente. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, ela não foi a primeira que a igreja pegou para usar como mártir de que se essa pessoa está possuída, quer dizer que o demônio existe, ou seja, a igreja é importante. Então é de certa forma, tipo, afirmar que tudo que a igreja fala é verdade, né? Isso. Os demônios estão aí e eles tomam conta do corpo dos humanos, ó meu Deus. Exato, então vocês precisam seguir a doutrina, as regras da igreja para você entrar no céu e para que não aconteça o que está acontecendo com essas pessoas, que são a prova viva de que Deus e o demônio, o céu, o inferno existe. Sim, isso me lembra muito aquele filme do Chaplin, o Garoto. Sim. E o garoto sai quebrando as vidraças e o Chaplin vende vidro, né? Eles moram juntos. Sim. E é isso, é uma
Como é que é o nome dessa correlação na biologia? Quando um usa o que o outro. Quem sabe falar aí pra gente, a gente não vai coloca embaixo. Mas é estrutura. Então, quer dizer que a igreja gostava disso. Exatamente. E antes dela ainda, antes da marca, existia uma outra menina que eles usavam para esse tipo de show. Eles faziam tours pela França, levando essa pessoa que estava possuída pelo demônio para praticar o exorcismo e levar a palavra do Senhor e provar, olha só como a gente é legal. Turnê demoníaca. Teve uma turnê demoníaca, eu juro, gente. Isso era muito famoso no século XVI. Antes dela, tem aqui o nome dela, gente. Gente, século XVI, 1590. Tipo, como assim? Tinha uma outra menina aqui, que eu não estou achando o nome dela, mas não tem problema. Porque antes dela, né, da Marta Grosset, tinha essa outra menina que a igreja já usava para poder levar, fazer o exorcismo e tudo mais. Só que chegou um ponto, gente, o demônio tinha que sair dela, senão a igreja não. Você entendeu? Então o demônio foi derrotado por causa dela. Era Nathalie alguma coisa. O demônio foi derrotado. O demônio era a Nathalie. O demônio incorporava nessa Nathalie, Okay. que era a primeira marionete, vamos colocar assim, da igreja, que eles usavam para mostrar que o demônio existia, que ele podia possuir e corromper as pessoas. Sim. Então eles promoviam a imagem dessa pessoa, dessa Nathalie, a igreja. Só que aí teve um momento que eles exorcizaram ela em público, era tudo feito em público, um grande show. E aí o demônio saiu e eles não tinham mais esse argumento. Só que quando a Marta veio, a Marta Brossier, a família dela também junto, como ele fala, estimulava. Turnê, Demônio Parte 2. Me estimulava, exatamente. Retorno, né? Esse retorno do demônio. E ela nunca conseguia ser exorcizada. Então, para a igreja, isso era maravilhoso. Mas não era para ser ruim? Fala, pô, a igreja não consegue exorcizar. Tipo, tinha que ser já a primeira, né? Jogou uma água benta. Exatamente. Exata. E aí começou uma briga política, exatamente por isso. Porque para a igreja era uma propaganda boa, que ela ainda não fosse exorcizada, porque se o demônio foi embora, a gente não tem nada mais contra o que lutar, o que defender. Eles precisavam, ainda mais no século XVI, não tinha televisão, não tinha nada. Algo palpável. Não tinha nada. De papel higiênico, gente. Não tinha papel higiênico? Não, acho que foi 1500, não. Folha de bananeira. Enfim, e aí... Ela mesmo assim, rosca, escorrega, cai, tem o braço. Amo. Ai, vamos você, gente. Aqui, eu perdi o fio da meada aqui. Vamos lá. Mas uma coisa, você falou que eles faziam tipo, essa turnê, basicamente um show ao vivo. Isso. E eles ganhavam alguma coisa com isso, financeiramente? Vendia ingresso? Não. Não era uma coisa, era um tour que a igreja patrocinava, até a coroa chegou uma época a patrocinar esse tour, que era mesmo para pregar a palavra e o dinheiro entrava depois, quando você ia para a igreja para poder curar desses demônios que poderiam visitar você. Então eles criavam nas pessoas um medo. Esse era o principal intuito. Se você tem um demônio também, venha para a igreja e a gente tira ele em 2 dias. Exatamente. Uma das frases que eu peguei é que para a igreja católica, os demônios no corpo da Marta Brossier era uma dádiva divina. Olha só. Entendeu? Lá. E aí o rei da França, rei Henrique IV, na época, ele estava em uma campanha de tolerância para os huguenotes. Não sei se vocês sabem, os huguenotes eram os protestantes da época. E eles eram a religião totalmente contra eles, porque eles tentavam tirar a fé, né, em relação a isso. E aí, para a Igreja Católica, a ascensão deles era uma ameaça. E aí a Brossier, a Marta Brossier, que era ali com a Igreja Católica, simplesmente tudo que ela falava, criava-se uma lei. Se ela falava que uma pessoa estava com um demônio, as pessoas acreditavam. Então ela virou uma figura pública muito influente. A primeira influência dos... Eles falaram que foi uma viralização analógica, a popularidade dela, porque muitos países conheciam ela, mesmo sem ela visitar pelo boca a boca, cartas, mensagens de navio. Pombo correio, entendeu? Então tudo isso tinha essa popularização dessa mulher. Então o que ela falava era lei. Tanto que ela pegou uma vizinha dela, tadinha da vizinha dela, para mim, assim. Então tinha que ser muito amigo da Marta, né? Se ela odiasse. Se ela exato, se ela cismasse, foi pela a vizinha. A vizinha ela teve alguma coisa com a vizinha, uma desavença por causa de matrimônio. Ela chegou e falou que a vizinha dela era uma bruxa. Então, morreu. Não, ela foi presa, na época eu não sei se já estava ainda queimado, não sei o que aconteceu. Você já estava no daquele. Exato, porque como já tinha a parte política do rei, então ela foi condenada e foi presa. Então ela foi solta depois que descobriram toda a questão da Marta, né? Porque assim, começou a chamar tanta atenção que até o próprio rei Henrique quis investigar. E aí ele chamou um bispo. Esse bispo chamava Charles Miro. E ele chamou esse bispo para testar realmente essa possessão demoníaca da Marta.
Sim. E juntou ele com o médico pessoal do rei Henrique, os dois juntos, só da realeza ali, e começaram a fazer testes na mata, do tipo, eles pegaram ela, colocaram numa abadia, que chama uma abadia de Genóvia, colocaram ela dentro dessa abadia, e durante uma semana eles só davam água para ela beber, água benta, mas não falavam nada. E ela bebeu normal ali, ó. Super hidratada. Nossa, maravilha. Aí eles chegavam pra ela. Num certo dia falava assim, agora a gente vai fazer um exorcismo, um ritual, uma reza pra você com água benta. Com água benta. E era água normal. Aí eles colocavam água normal. E jogavam nela e ela fazia o quê, gente? Nossa, debatia e gritava. E ela tinha alguns truques que hoje, né, no século XXI, a gente já sabe. Por exemplo, naquela época, imagine em 1500, uma mulher que tinha a capacidade de falar, verbalizar, sem mexer a boca. Demônio. Hoje a gente fala que é o quê? Exatamente. Então são coisas que hoje a gente consegue ter uma explicação lógica, mas que para aqui na época, mano, como que essa mulher que ela não fala a verdade? Olha o que ela consegue fazer. Enfiava agulhas nela, até sair sangue, ela nem mexia o braço. Hoje a gente sabe que tem gente que tem uma tolerância à dor muito maior que os outros. Sim. E não necessariamente isso né, que você está possuído ou que não está. E aí eles pegaram, inclusive, nessa mulher que ela, a vizinha dela, que ela acusou de bruxaria, fizeram um teste da bruxaria que eles faziam. O que é? E como era esse teste? Sabemos? Eles, várias coisas do tipo, jogava benta, encostava ferro. Oi? Faz voz papel. Faz voz papel. Mas uma das coisas que eles faziam, que era muito humilhante, era despir a mulher, né, na frente de um monte de homens e procurar a marca da bruxa. Era uma mancha de nascença, gente. Podia ser uma mancha um pouquinho diferente ali, um negócio que para ele já era o suficiente para condenar a mulher. Vocês sabiam, né, que eu seria considerado filho de uma bruxa. Ah, é? Porque eu sou canhoto e eu tenho uma pinta no nariz. Pintas e canhoto. Filho do demônio. Exatamente. Canhoto e... Eu já ia estar na fogueira há tempos. Bizarro, né, gente? É isso. E assim, em algum momento, no caso dela, em algum momento foi verdade, e a partir disso eles começaram a criar todo esse show, esse espetáculo em cima, ou em nenhum momento foi verdade dela? Olha, segundo o que o bispo e o médico do rei descobriram depois que eles começaram a fazer teste, era tudo uma grandíssima farsa da parte dela. Tinha coisas que eram, na época, inexplicáveis, eles falavam que ela tinha uma força descomunal, que ela conseguia mudar a voz dela, esse tipo de coisa, mas a gente sabe que hoje em dia, com muito treino, com algumas coisas, você consegue. Sim. E aí eles tentaram fazer o exorcismo dela, não deu certo o exorcismo. A igreja não era a favor desse exorcismo, porque isso ia provar, né, que provavelmente não se existisse esse demônio, eles não poderiam usar mais ela como marketing para poder trazer as pessoas para a igreja. E também todas as pessoas que ela prejudicou, ela teve que responder. Por exemplo, essa Audrey, que foi a mulher que ela acusou de bruxaria. Coube totalmente porque simplesmente ela era uma mulher de meia idade que morava sozinha. Pronto. Era o ponto perfeito para ser bruxa. Tinha gatos? Oi? Tinha gatos? Tinha gatos, provavelmente. Entendeu? E aí eles pesquisaram. E aí ela também, lógico, a Marta, ela tinha umas coisas que ela entendia a questão da política. Então ela sabia que aqueles huguenots que eu falei, que eram os protestantes, eram contra a igreja. Então quando ela incorporava o diabo, ela falava frases como, por exemplo... Eu com meus... Ela falava que era como se fosse o Beelzebub dizendo, né? Ela com aquela voz cultural, assim. Eu com meus obstinados huguenotes farei a Cristo mais mal do que os judeus fizeram. Então era estudada, pelo menos, né? Entendeu? Então ela soltava essas frases assim. E aí a igreja amava ela mais do que nunca, porque olha, então os huguenotes eles são mesmo do diabo. Ela está dizendo. Isso. Entendeu? Então não era conveniente para eles. Ninguém perseguiu ela, nada, não teve uma retaliação histórica. Ela, né, movimentou cidades, ela foi conhecida em outros países também, né? Exatamente. O pessoal, eles tentavam, assim, ela era muito famosa. Só que ao mesmo tempo ela era muito temida. Então esse medo de ser amaldiçoado, dessa retaliação em cima dela, era muito grande. Sim. Então a maior parte que tinha medo só queria que esse demônio saísse. E para a igreja era muito conveniente de que ela fosse protegida, porque eles ainda estavam falando, não, é verdade. Tudo que não é ela, é o demônio. Sim. Então ficou segurando isso por muito tempo. E os padres tentando provar dia após dia de que tudo que ela fazia era mentira. Até que uma hora eles provaram que era uma farsa. E aí ficou essa coisa realmente de tipo,
Porque a religião, isso foi um grande baque na religião. Sim. Porque nesse momento, tudo que era céu e inferno, nesse momento começou as farsas. A entender que, tipo, nem tudo que a igreja diz é verdade. E teve algum tipo de punição para essas pessoas? Porque, assim, é o rei envolvido com o pessoal dele e contra a igreja. Tipo, é uma guerra só dos grandes, né? Se fosse ter um... Ou não, só deixaram elas por elas mesmas, não vamos trabalhar mais com isso. Só desvendamos que é uma mentira e seguimos em frente. Foi meio que abafado o caso. Entendeu? Eles tentaram não dar grande importância para isso, porque tanto a igreja quanto o rei Henrique IV, eles deram muito ibope para essa mulher. Sim. E eles falaram que ela dizer a verdade. Entendeu? Então eles simplesmente sumiram com ela. Não se sabe tipo, o que aconteceu, se ela se curou, o que foi. Simplesmente essa mulher sumiu da face da terra. Aí a outra foi solta, a vizinha dela e tudo mais. Ela não morreu? Não, ela foi achava solta. pinta nenhuma. Exato, não tinha. Tudo foi caindo depois que eles conseguiram provar que era uma grande farsa. Mas era uma coisa comum da igreja pegar esses mártires, essas pessoas possuídas, e usar como frente da igreja. Eu acho legal dar uma contextualizada nisso, porque o século, né, século XVI, 1500, ele era ainda um período da Dark Age, né, da Idade das Trevas. Exato. Um período de grandes navegações, Brasil foi descoberto nessa época. E antes disso, 1515, 16, 17, alguma nessa época, Lutero fundou o protestantismo. Uhum. E para quem não sabe, o protestantismo nada mais é do que um questionamento direto a abusos da época da igreja, que ele até pregou, né, na frente não é paróquia, que era do Papa, o manifesto que saíram os protestantes. Eu até dei uma pesquisada aqui, porque eu não sabia se os huguenotes eram pré-calvinistas, porque teve uma mudança também dos calvinistas. Uhum. Então, assim, não é que eles negavam Deus. Por ela falar isso, falar, não, eles estão comigo, vamos fazer uma revolução, eu acho que era uma puta jogada de marketing da Igreja Católica. Né? Sim, claro. E ela só perdeu o poder, eu acho, com o protestantismo recentemente, século XXI. Facilmente que eles tiveram essa força que eles têm hoje, são os evangélicos. Sim. Né? Mas imagina na época, o rei era muito mais poderoso que a igreja. Uhum. De poder instituído, legal. Mas a igreja mandava em tudo. Ela tinha um domínio dela, né, particular. Ah, tudo bem, o rei disse isso, mas a igreja está dizendo isso aqui. Você vai contra a igreja... Ela é Deus, tipo, né? E era aquilo, né? Você vai ir contra a igreja, ele é um rei, ele é um homem. Exato. Mesmo que seja um homem, que eles têm, né, isso, né, do termo da realeza, né? É um homem enviado de Deus, ele é a representação de Deus na Terra. Só que a igreja também, então ficava um combate, quem manda mais? Exato, e ela que gerou esse combate, por isso que eles mandaram um médico do rei e um bispo da igreja, que é tipo, os dois têm que avaliar, fazer um teste com essa mulher, porque ninguém conseguia entrar em um acordo. E ela estava destruindo, porque assim, eles viram que ela estava tendo mais poder de escolha do que a própria igreja e o próprio rei. Porque o que ela mandava, o que ela falava para acontecer, qualquer pessoa tinha que acontecer porque o pessoal tinha medo. Sim. Entendeu? Então ela começou a ficar mais poderosa que eles. E aí tem que controlar, né? Porque não pode. E aí que colocaram ela na abadia, porque falaram alguma coisa, não tá batendo ainda, mais uma mulher? Não é mulher ainda? Que isso? Gente, não pode. Uhum. Que isso, 1500 e pouco. E tem mais alguma coisa sobre ela? Olha, tinha coisas que ela, quando ela estava incorporada, eu achei engraçado que ela tentava, tipo, afrontar tanto o padre, né, quanto o bispo. Então, tipo assim, uma das coisas que ela falava, ela falava que um dos padres, negaram que viram um dos padres advertiam o Mary Scott, que era o médico, que era uma blasfêmia e que o diabo poderia muito bem levá-lo embora dali. Obrigada. Podia muito bem levá-lo embora dali. E aí o médico chegou e falou assim, assuma o risco desse perigo, ainda retrucou, me leva embora se você conseguir. Então ele ficava trucando ela o tempo todo e ela não conseguia, entendeu? Aí começou a ver que era um grande show mesmo. Então, não tinha muito pra onde ir, né? Tipo, ela não tem força pra isso, porque não tem nada ali, né? Exatamente. Exato. E aí foi um momento, eu acho que a igreja e a política começaram a entrar em acordo, começa essas coisas do tipo, tá, não é para um lado nem para o outro, a gente tem que se reunir e entrar em comum acordo. Sim, entendeu? Porque de certa forma ia cair o poder dos dois se continuasse com isso, né? Que fala, nossa, aí tanto a igreja quanto o rei está mentindo para nós, imagina a revolução que ia ser isso com o povo. Exato, ainda mais na época, em 1500, a igreja católica estava tentando ainda reafirmar a autoridade dela, né? Sim. Tinha uma disputa muito espiritual do que era verdade e o de que não era ainda. Milagres e possessões aconteciam, como eu falei, em praças públicas, o pessoal fazia turnê.
Então, assim, esse caso dela acabava com toda esse marketing que existia já muito Sim. naturalmente. O pessoal falava que ela se vestia à noite de homem e saía pelas ruas gritando, fazendo sons, e que o pessoal já tinha até acostumado. Ah, ó, é a Marta. A doidinha do A bairro. Marta possuída aí, ó, tá com o demônio. Então, virou uma coisa comum. Então, assim, tirar isso... Menina, tem várias Martas lá no centro de São Paulo, você não tem noção. Tem cada Martinha, né? Tanta Martinha no centro, no século XXI, hein? Olha que doideira. Exato, mas ela, assim, eu acho que é um caso bacana pra falar, porque era de uma época em que não... Muitos eram escondidos, mas ela não. Ela foi realmente exposta como um show. Ela foi usada, foi a primeira influencer dessa doideira. Exatamente, viralização analógica. Viralização analógica. É isso. E falando nesses casos assim também, uma das coisas que eu vi que é muito... eles tinham esse discurso, né, até onde realmente é uma possessão, né, algum espírito que está ali, e onde é um problema psicológico. Não usavam esses termos, né, problemas psicológicos, mas falavam era alguma enfermidade, alguma doença, Sim. alguma coisa do tipo. E até comprovarem era muito difícil, porque não tinha entendimento, né? Não tinha médicos. O pessoal usava mercúrio, umas coisas aleatórias, falando que era para curar doença, sendo que estava mais matando a pessoa do que antes, né? Então, até chegar, então, era uma coisa que a galera acreditava muito. Então, se falou que está possuído, é isso, e tinha muito medo da igreja. Então, que é o que mandava em tudo. Então, esse medo, independente de qualquer pessoa que aparecesse e falasse, eu tô com um demônio e profetizar alguma coisa e acontecesse na vida da pessoa, por um acaso, essa pessoa, ela tem impacto lá com o pessoal lá de baixo. Exatamente. Então a igreja usava isso. Tipo assim, você vai mexer, vai falar que isso não é verdade, você vai ser condenado junto. Sim. Gente, você sabe que eu sempre penso nisso, né? Como deveria ser agora, nossa medicina está relativamente avançada, né, para nossa época, obviamente, em comparação com eles, obviamente. Aí eu fico pensando, sei lá, esquizofrenia, às vezes um grau 2 de suporte no autismo. Tudo isso era completamente incompreensível para eles. Sim. Né? Pessoas epiléticas, Epiléticos. Histeria, né? Falava histeria, tá com demônio. E ao mesmo tempo ele tem que pensar o contrário. A luta antimanicomial do Brasil fechou os manicômios, os tratamentos de eletrochoque em muitos casos e tal. E também o contrário. Já pensou se o problema da pessoa fosse espiritual? Exato. E ela tá tomando choque. Tomando choque. Sim. É muito louco isso, né? E aí que fica tirando o demônio na base do ódio, né? Exato. No base de choque. E aí que ficava mais difícil para eles. Eles começaram a fazer alguns testes. E aí, assim, para a igreja, por que era conveniente? Porque isso validava o caso como real, ou seja, demônios existem. Reforçava o poder espiritual da reza e da igreja, de você se atrelar a ela. E aumentava, principalmente, na minha opinião, a autoridade sobre o povo, o controle sobre o povo. Mas para o Estado, eles viram isso como uma manipulação e um risco público. Porque isso, ela estava tendo muito poder em cima deles. E uma possível fraude para enganar a galera. E aí tinha essa preocupação também da desordem social. De, tipo, ela conseguir manipular e começar. Você é o demônio, você é o demônio. Nada, você tinha quem ia preso, quem ficava solto já. Já estava nesse ponto. Já virou até delegada da cidade. Não, e uma das coisas também que aconteceu, né, eu até peguei aqui e coloquei, que houveram muitos, né, que depois virou febre, vamos tirar o demônio de todo mundo que tá lá. Todo mundo tinha demônio, todo mundo tinha alguma coisa espiritual. E teve exorcismos aos extremos, né, que muitas pessoas morreram, que na verdade era alguma doença que a pessoa tinha, não era nada, ou até mesmo fingimento, mas gerava tanto, né, comoção, virava um show mesmo isso, que muitas pessoas chegaram ao extremo. Então muita gente morreu desidratada, muita gente morreu com as formas que eles usavam de furar a pessoa, tipo, você é o demônio, então vamos morrer, o demônio não sente dor. Então muitas pessoas entraram nessa loucura de vou combater, vou entrar de frente, né, combater de frente à igreja, falar que tem demônio por mídia, né, na época, enfim, qualquer coisa, achar que ia ganhar dinheiro, por exemplo, enfim, qualquer coisa do tipo, e acabaram perdendo suas vidas, entraram no loucura e comprovaram que era mentira. Então muitas pessoas, podemos dizer inocentes? Não, né? Porque ela inventou. Mas muitas pessoas morreram. Muitas. Mas até que ponto a pessoa inventa e até que ponto a pessoa acredita? Né? Palavra e intenção tem poder, né? Exatamente. Então, depois eu acho que depois de um tempo que você mexe muito com alguma coisa ali, já que você tá abrindo aqui, mexendo num portalzinho, por que não? Exato. Aí eu queria comentar, só fazer um adendo ao caso da Júlia. Esse nome Júlia é um pseudônimo, né? Eles não têm um caso real, que foi um pouco mais recente, em 2008. Mas foi exatamente o oposto da Marta nesse sentido.
porque ela não queria, né? A Marta, ela curtia estar possuída pelo demônio ali. E a Júlia, ela veio de um, como é que fala? Como é que fala o nome daqueles clãs ocultistas? Tipo um... Seita. Seita, obrigada. Ela veio de uma seita ocultista, né? Então, tipo, ela foi contra a vontade dela nessa seita, ela conseguiu ser dessa seita, e ela foi avaliada, porque ela se denominava nessa seita como sacerdotisa. E ela quis sair dessa seita uma hora, e só que ela começou a ter muitas crises, comportamentos de estranhos, relatos de fenômenos em volta dela. E diferente do caso da Marta, que foi um padre, ela foi um psicólogo. Um psicólogo que foi avaliar era totalmente cético, ou seja, ele não acreditava em nada. Ele já, 2008, gente, ele já tinha noção de que problemas psicológicos. Sim. Vamos com essa. Só que ele mesmo falou que teve coisas que aconteceram que ela... Ele tinha explicação pra isso. Que ele não conseguia. Ele falou, ela disse detalhes da vida dele com a mãe dele que ninguém tinha como saber. Que, assim, tinha coisas que ela fazia que ele falou, eu sou psicólogo formado e eu não tenho uma explicação lógica para isso. Entendeu? Não tenho como dizer isso é esquizofrenia. Não se encaixa em nenhum padrão. Coisas muito específicas também, né? Entendeu? Então, acho que essa linha muito de que você falou, como que a gente confunde? Esse médico teve a humildade, que muitos não têm humildade, de chegar e falar, ó, isso vai além dos meus conhecimentos, além do meu controle. Isso acho que é importante, né? Porque tem muita gente que, por exemplo, outros colocariam um nome, inventariam qualquer tipo de doença lá, é isso, gente. Mas não tem nada ali. É interessante eu ter a humildade de falar que não, realmente, não está longe dos meus conhecimentos. Exato. Eles falavam que ela tinha que ter várias pessoas para contê-la, tipo assim, era uma pessoa pequena e que tinha 5, 6 homens segurando e não conseguiam segurar ela. Que ela arremessou um homem de mais de 90 quilos num espaço de mais de 5 metros assim, de distância. Que ela levitou cerca de 15 centímetros por até 30 minutos. Ela alterava a temperatura do ambiente. E o cara falou, eu não consigo ter uma explicação lógica para isso. Era muito diferente da Marta, que era o revirar os olhos, ventríloco. Mas é aqui no Brasil isso? A Júlia não, foi nos Estados Unidos. Eu tenho um caso no Brasil, ele não tem o nome da pessoa, mas foi uma garota de 14 anos em Manaus. Nossa, brasileiro, adoro. Brasileiro. E tinha um padre, que ele é considerado um exorcista pela diocese da região. Eu até anotei aqui as coisinhas. Essa garota, ela tinha 14 anos e, segundo ele falou, não sei o que dizer. E detalhe, ele era padre e psicólogo. Então, assim, a base dele sempre foi, muitos dos casos ele avaliava como psicólogo. A partir daí que não conseguia encontrar, e às vezes ele encontrava muitas coisas, ele falou, não, isso não tem não é nenhuma manifestação espiritual. Isso aí é um caso de esquizofrenia, é um caso de tal coisa, é borderline, sei lá, qualquer outra coisa. E nesse caso dessa adolescente, ele não tinha explicações. Ele falou, acho que é alguma coisa. Ela falava em idiomas, ela falava em russo, sendo que ela nunca aprendeu russo. Ela falava em mandarim, sendo que ela nunca teve nada e não tinha... Nenhum contato. E não tinha aquela corujinha ainda, viu, gente, de áudio no celular. Então, não tinha como. Não tinha como ela aprender outra língua assim, do nada. E este homem, ele está vivo hoje. É o padre Dalmário Barbalho de Mello. Foi nomeado exorcista pela Arquidiocese de Natal em outubro de 2024. Ele tem 46 anos e ele é muito ativo nas redes sociais até hoje. Que bacana. Ele explica bastante. Ó, até aqui eu acho que é questão psicológica. Até aqui ele é considerado um exorcista. Gente, eu sempre quis presenciar, eu sempre duvidei muito do exorcismo. Apesar de ser uma coisa que eu gosto, eu acho um tema muito legal, eu sempre quis presenciar, ver. Mais próximo, obviamente não na mesma vertente, mas mais próximo que a gente pode pensar, é a respeito, por exemplo, das incorporações nas religiões de matriz africana, brasileira, né? Que é diferente de Então, possessão. A possessão, na verdade, seria um demônio, segundo a Igreja Católica, entrando sem a sua vontade. É isso que eu ia tomando falar. conta do seu corpo. Então, sem permissão. Mas, por exemplo, voltando ao que eu já falei, que que eles chamam de manotear, né? Eu, uma vez vi um pai santo incorporar e tinha uma coisa dele que me fez acreditar muito nele. Não só as coisas que ele falou. Porque por não ser generalista, mas foi as pupilas dele abertas como se ele tivesse morto. Ele tinha um olho, tem ainda, ele é vivo, né? Tem um olho azul, azul, azul. Quando ele incorporava, a pupila dele cobria o olho azul dele, ficava completamente preto. Então, assim, as pupilas
Inclusive, é uma das formas que usam para ver se você está morto, né? Sim. Eles expõem a luz, se ela não retrai, aí você está com Ou se você cerebral. tem dano cerebral, eles fazem isso em pessoas de acidente. Exatamente. É, Então, não sei se vocês já tiveram experiência tipo, de ver muitas pessoas incorporadas, já vi algumas vezes ter a sensação da pessoa mudar até a fisionomia. sim, Tipo, não parecer mais aquela pessoa. Tipo, já aconteceu comigo de ver uma pessoa, um rapaz negro, retinto, eu olhava pra ele, eu não via um homem negro ali, eu via um homem branco falando. Doideira. E era bizarro, eu sabia que era um cara negro, mas a fisionomia dele parecia Sim. muito de um homem branco. E ele foi incorporado. Que doideira, né? nossa, mas quando eu vi isso, me assustou um pouco. E eu fico pensando, na época, eu me lembro que eu fui até procurar. Eu falei, poxa, ninguém consegue controlar o piloto, né? Principalmente assim, ele fazia atendimento de 6 horas. Não dá, eu vi uma mulher que consegue. Isso eu ia falar. Quando eu fui procurar, eu vi uma mulher que faz. Sim, ela tem um negócio que nem aquelas pessoas, não é a mesma coisa, mas aquela pessoa que consegue tirar o globular do coisa, ela tem um negócio muscular, não é muscular, né? Que ela tem o controle de abrir e fechar. Mas ela disse que dói muito, ela faz rápido. Eles pegam a câmera perto, tem o filme, Caramba. ela faz pum, abre e fecha. E eles põem com luz bem forte no olho dela pra não mostrar nenhuma alteração por conta da luz. É, porque a luz é... Porque a luz deixa pequenininha. Então eles punham a luz no olho dela e ela fazia zoom, zoom. Caramba, legal. Então, mas por horas, Olhos de águia. quando eu vi isso, eu falei, meu, animal. Ali eu falei, tá, tem coisa mesmo Sim. ali que... Mas é que nem, por exemplo, o caso da Marta, né? Que ela conseguiu enfiar agulhas nela e ela não sentia, chegava a sangrar e ela não mexia o braço. Mas não tem uma... Não sei se, É uma se técnica, né? entra como doença, mas tem gente que tem essa... consegue sentir esse tipo... Nem sentir a dor da agulha. né? Não, porque os nervos nessa parte da dor, o cérebro não faz a ligação de mandar a mensagem, porque a dor que você tem é um alerta do cérebro. Pare. O que está acontecendo? Ele não dá esse comando. Entendeu? Então por isso que a pessoa vive toda machucada, ela se morde, porque ela nem percebe. Não tem uma doença que a pessoa costuma morrer cedo, inclusive, né? Sim. Que ela não sente dor aí cai do penhasco. E é uma doença que tem muito tendência nos judeus. Sério? Eu vi isso no Dr. Como é o nome dele? Não é Dr. Who. Aquele... Mas é verídico, porque, né? Não, assim, ele fala que a maioria das pessoas Mas que... por que os judeus? Judeus! Não sei se foi um negócio genético, mas como os judeus normalmente eles ficam entre si, né, para procriar e tudo mais, Sim. mas que é uma tendência muito grande dentro da cultura judaica. Que horror. Que horror. Não, Dentro não tem da nada a ver, cultura né? judaica de que, tipo, quando tem, normalmente tem alguma ligação com judeu, alguém da família é judeu, que não sei se começou aí, mas era dentro dessa... Mas pera, eu não entendi. Eles não sentem dor, alguma coisa? Isso, eles têm esse Uma gene... tolerância maior. Isso, eles não têm o gene o cérebro não manda o comando de que aquilo tá dando dor pra eles, então eles ficam tudo machucados, porque eles vão ver, tá se beliscando, se arranhando, percebe, quebra um braço, você não percebe, Gente, que sonho. entendeu? Não, mas ela fala que, inclusive o episódio que eu vi, que era desse Dr. House, obrigada, ela fala que é horrível, porque ela não consegue sentir, tipo, se ela quer sentir alguma coisa, e ele fala que ela tem um monte de vantagem por não sentir dor e tudo mais. E ela fala que ela tem que ficar molhando os olhos porque ela esquece às vezes de piscar. Porque quando a gente esquece de piscar, o que acontece? Arde. Essa é que arde. Arde, a gente fecha. Ela não sente essa ardência. Mas como alguém esquece de piscar, já é automático, gente. Exato, não. E ela tinha que ficar, tipo, molhando o olho e toda vez que ela acordava, ela checar se ela não tinha arranhado a própria córnea. Enquanto ela tava Caramba, dormindo. gente. Ela tinha que checar o corpo inteiro dela. Eu já vi algumas outras coisas de... Eu não sabia esse do judeu. Eu sabia já de... Falam pessoas da Ásia, né, de uns lugares específicos, principalmente coreanos, dizem que eles não têm odor da... Sovaco. Não tem... Não CC. coreano, é asiático geral. Você não tem CC? Eu descobri que é um lugar específico. Acho que é a galera Coreia. Me corrijam se eu estiver Não, errado, no Japão também. gente. O Japão... Eu já senti... Não, mas você conheceu... Vai dar japonês? Japonesa. Isso aí. O negócio tava brabo. Não, O sushi tava... Não cancela a gente a gente não, tá gosto todo mundo. a gente é demais. Gente, o Monark curtiu, eu acabei de ver ali. Não, gente. Não, mas é porque falam que realmente, tanto que tem empresas que foram fechadas de desodorante. É caríssimo Porque você não comprar lá. tem, eles não tem odor, soa, como todo mundo. Sim. Só que não tem odor ruim. Então pra que vai passar desodorante, colocar cheiro num lugar que não Que tem, doideira, né? precisa? E é uma questão genética. Sim. É bizarro, né? Eu não sabia disso. Tá perigoso esse episódio aqui, né, gente? Não, tá normal, gente. Tá Já tá tranquilinho. demais. Não, mas eu entendo.
essas divisões, mas eu acho que é uma doença. Tem um nome até essa doença, de você não sentir dor. Não, tem. Inclusive dizem que a maioria morre criança e de septicemia. De Uma quê? infecção generalizada. Ah, sim, porque ela não quebra um percebe. osso. E não percebe. Se ela tem uma hemorragia interna, ela vai sangrando, sem perceber. Ela não sente a dor que não sente precisa. Que é uma Bizarro nervoso, isso. né? Nossa, uma pessoa que tá aqui, uma dessa, que não sente esse tipo de dor e falar que tá possuída e fazer, né, que tá com um demônio no corpo, pra ela é super vantajoso, né? Ela pode enfiar uma faca em mim que vai ficar aqui tranquila. Exato. A sigla dessa doença a gente chama CIPA, que é insensibilidade congênita à dor com anidrose. Ela impede a percepção de perigo, calor ou lesões, sendo perigosa pois a dor é um mecanismo de proteção do corpo. Aí uma coisa que eu ia gostar de não sentir calor. Então, mas imagina, você tá numa fogueira. Não, aqui, ó, você O negócio um torrando sua pele e você não, Pururucando e não sentir. você não sentir, só quando chega no osso, porque ficou frio. Sentiu um ventinho extra. O que aconteceu aqui? Bizarro. E só mais uma dentro que eu queria falar antes do caso da Júlia, da menina lá, é que chegou um ponto que eu achei muito curioso, que ela curtia estar possuída. Então, tipo, ela sentia prazer no poder que a possessão dava pra ela. Então, Mas ela tinha consciência disso? do Porque que? assim, geralmente a gente entende que está possuído, a pessoa não está mais naquele corpo. Tem Exato. algo ali. E como ela tinha esse prazer, ela tinha a consciência não consciência estava no disso. corpo. Exato, Como é falavam que ela oscilava entre controle e perda de controle. Quando ela perdia o controle, ela parecia até estar consciente, mas ela não queria mais ser exorcizada. Tanto que ela que cancelou os tratamentos. E ela cancelou tudo e sumiu uma época porque ela transitava em estar consciente que quero me curar e inconsciente de que eu gosto do prazer porque eu sei de coisas a mais da vida de vocês, eu sei um monte de coisa que o pessoal não conseguia explicar. E ela foi uma pessoa que ela simplesmente decidiu abandonar o tratamento. Depois disseram, ela disse que foi um câncer, que ela se curou, inventou uma desculpa, mas ela não quis realmente ser curada, porque para ela virou quase uma vantagem. E ela sumiu, foi, sei lá. Ela foi totalmente desapareceu da face da Terra e a última notícia que temos dela, os relatos, era que ela estava com câncer, ela desapareceu da história, sem cura, sem fechamento, ninguém entendeu o que aconteceu com ela e o psicólogo até hoje fala. A galera tinha uma facilidade de sumir, né, gente? A gente some agora, pelo menos o banco consegue achar a gente. É, Não, mas internet. a Júlia é rápida, porque é 2008, Foi em né? 2008. Então, Ela- isso que é bizarro, né, também. Mas foi antes do pulo de você achar qualquer pessoa, né, na internet, né? Tava na época de começar no YouTube ainda, tava devagar. Ela tava ali, nos Tava. primórdios. Tanto que Júlia é um pseudônimo, ninguém nem sabe o nome verdadeiro dessa menina. Nesse caso do padre aqui, que é do Brasil também, eu procurei pra saber, eu falei, se é uma coisa que tem a pessoa, tem o padre, tem, né, relatos, 14 anos, não sei o quê, não tem o nome, preservaram o nome da menina, dos parentes dela, familiares, mas falaram, não, é verídico. Ele falou, não, eu presenciei isso, tem essa menina, tem outros casos dele também, de possessões lá, e ele ajudou, muitos ele conseguiu comprovar que não era nada, era problemas psicológicos, alguns eram fraude também, e um ou outro, alguns casos, e acho que se não me engano foram 3, que realmente falou, olha, eu acho que isso realmente é algo ali que eu não tenho uma explicação lógica como psicólogo, falando como psicólogo. Agora, como padre, eu posso dizer que realmente é alguma manifestação fora do comum. Sim. E é isso. E agora, temos mais algum caso? O demônio, eu já perguntando pessoalzão, né? Eu já meio e ele legal. Porque a gente está misturando muita coisa para falar de possessão demoníaca que eu acho legal. Por exemplo, a telecinesia, Sim. a ecolalia, nessa coisa de você falar. Se bem que a ecolalia, ela é mais ligada aos anjos, né? Fala pra gente o que é. É o quê? A ecolalia é a língua dos anjos. É você falar línguas estranhas. É hebraico, aramaico. Não, então, aí são línguas. São línguas específicas. Ah, não, A são ecolalia coisas... é a blá, língua blá, dos blá, anjos, blá, é. blá, blá. Aquele que tem uma galera que fala, né? Tem que é o- Diz que fala a língua A dos língua dos anjos. anjos. Que é sempre o Shabarabacai. Sem alça malacaia, Shabalahal, Sabalamacia. Isso, exatamente. Perdidaço tudo. Tem uma galera, né? Eu não vou falar de Evangélica. religiões. Ele falou, então é isso. Ele Não, mas ele eu não falo a falou. denominação, porque são milhares, né? São milhares. Que tem uma galera que fala a língua dos anjos, quando tá ali no. Que é aquele rata-paca-taca-taca. É. Já vi. Parabéns, Esse gente. eu Bacana, prossigam. bacana. Acho da hora. Eu acho que tem um negocinho que é muito interessante. Depois eu vou tentar encontrar a imagem ali, os editores que trabalham.
pra achar a imagem No depois. caso dos editores aqui, eu É um levantei as desenho mãos, Que editores. é uma moça deitada na cama. Essa imagem já existia. É uma moça deitada na cama e um anjo, tipo, muito grande, um arcanjo descendo com luzes assim. E essa imagem era uma imagem comum, só que colocaram a legenda nela. Salalacalaia, machalagalagai. O anjo, o quê? Ai, gente, hoje. Só fazendo um adendo à pergunta que vocês fizeram, eu pesquisei aqui. Gente, realmente a CIPA é aquela doença lá, genética rara, que além de ausência de dor, também tem ausência de suor, tá? Que a gente já comentou lá dos coreanos, anidrose. Ele sabia disso. Ele já sabia. Exatamente pra... E aí, embora seja uma doença global, apresenta maior incidência em certas populações, incluindo beduínos, judeus israelenses, frequentemente associada à mutação do gene NTRK1. Nossa, gente, que isso? Entendeu? Então, Esse H. Beduínos, judeus e israelenses. judeus, exatamente. Não, é tudo do Oriente Médio. Exato, é uma doença que, por causa desse gene alterado, tem mais tendência lá. Ah, será? Agora é uma dúvida mesmo. Falou questão do suor e eles não sentirem, por exemplo, a questão do calor. Porque lá é realmente mais quente do que aqui, né? Será que tem a ver com isso? Uma questão de proteção genética? Pode ser. Porque assim, tipo, a pessoa nasceu com essa doença genética e não sentia calor. Em vez deles isolarem, vamos dizer assim, os genes dessa pessoa, bora procriar, porque, nossa, isso é ótimo. Mas mal sabia dos outros efeitos disso. Sim. Entendeu? Caramba, bizarro. Mas- Sabe, E quando que foi diagnosticada, foi documentada essa doença? Não tem, né? Muito específico. Vou achar. a gente pergunta aqui, a gente descobre agora. A gente descobre aqui ao vivo, gente. Aqui, Aqui. a gente é um poço de... Foi pós 1945? Deixa eu ver. Peraí, quando foi descoberta, né? Mas é interessante perguntar assim. Só descoberta quando ela é documentada, né? Que é testada. Quando foi descoberta a doença SIPA? Vamos lá. 1932, galera. Nossa, de certa forma, não recente, mas é recente, né? Não é uma Exato. coisa- Então imagina antes disso, as pessoas eram super-heróis, entre aspas, para alguns, entendeu? Não, por isso eu tava pensando, eu perguntei 45 da Segunda Guerra Mundial. Sim, Porque teve muito coisa errada, né, que aconteceu, mas, enfim. Por que eu estava perguntando? Porque para ser uma progressão genética, leva milhares de anos. sim. Exato. Não, e eles chegaram à conclusão de que, por exemplo, falaram de uma civilização que eu, particularmente, não tinha ouvido falar. Eram israelenses, quem mais? Judeus, israelenses e babuínos. Babuínos. Os babuínos. Beduínos. Babuínos. Babuínos. Gente, a gente fala com muito respeito, a gente realmente... Tô vendo. Perdão a todos. Perdão a todos, eu vou procurar. Vamos colocar uma imagem dos Beduínos. beduínos aí pra gente. Pra Pra quem não gente sabe, identificar. os beduínos são os andarilhos. Isso, Ah. incluindo beduínos e judeus israelenses. Beduínos israelenses Por exemplo, são andarilhos. Os beduínos, eu não sabia da existência disso. Exato. Você assistiu Aladdin? Eles são beduínos? Não lembrava Tem do só nome. beduínos. Aladdin. Sério? Olha lá. É uma neuropatia hereditária específica muito comum em judeus ascendentes do leste europeu. É o Caramba. Oriente Médio, né? Exato. E Dr. House é cultura. Tá vendo? Nossa, você falou o negócio do Aladdin, mas eu não vou entrar nesse assunto, senão a gente vai devagar demais. Mas sabia que o Aladdin, o personagem Aladdin, na verdade, ele não é pra ser tipo, do rolê da galera árabe? Mas, como assim? Ele, na verdade, é uma Ele é história... indiano, não, nem indiano. Ele é de uma história japonesa ou chinesa. É de um livro. Depois eu conto isso pra vocês, mas vocês depois pesquisem. Gente, Tudo a tô ver com terror, A gente não chocada. quer falar do tema agora. Disso. Ela de... Mas é Interessante isso. interessante. Eu adoro cultura inútil, sabe? Sempre me foi muito válida. Pra boteco, cara, você vai longe. Comendo um amendoim, Comendo a um Bia, a gente amendoinzinho. vai... Coca-Cola. Mas uma coisa que eu sempre quis assistir. Assistir um exorcismo. Eu passo. Eu sou muito cético, eu acho que assim. A gente é ator. Eu ia começar a rir em algum momento. A gente ia falar, tá. Abramovski, Ela queria falar pra gente. Ah, Peter você chora? Stanislavski, exatamente. Você fala, Chora. eu quero ver o que tem de encenação ali, porque também tem aquilo, né? Eu não entendo, não faz sentido pra mim o demônio cuidar de alguém, o demônio ser o detentor da pessoa,
e querer fazer mal para ela. Como eu falei do caso da Emily Rose, né? Ela comer a parede, que ela comia a parede, ela quebrou todos os dentes. Mas ele não gosta dela, ele não quer para ele, para que ele vai arrebentar a mulher? Não, que o que ele precisa não é do corpo dela, é da alma. Mas... Ele vai destruir ela até que a alma dela não aguente mais, e é isso que interessa E a pra alma ele. dela, quando chegar perto dele, vai gostar dele. Não, mas não tem que gostar dele. Ele não se alimenta de uma alma a feliz, gente ele não se sabe alimenta que- da dor. Qual é o objetivo que ele quer a alma dela? Às vezes ele Não. não quer ela pra ela. Teoricamente, o demônio ele procura como é que fala? Um casulo, uma carcaça. Ele procura um lugar para ele se habitar. Depois que ele suga toda aquela energia vital boa da pessoa, e a pessoa chega até a morte, Próximo. ele vai pro próximo. Esse é o objetivo, mais almas pro demônio. Então, mas isso não faria mais, assim, falando em marketing, tá? O objetivo do MKT aí, não é uma má propaganda para o demônio? Não é boa propaganda para Deus? Que tipo assim, se você quer vir para o meu lado, eu quero você para o meu lado, eu preciso te mostrar os benefícios. Por exemplo, tem aquela linha, isso é uma linha de satanistas, que Sim. falam, que eu acho genial. Não sou satanista porque eu não estudei tanto para isso, mas é genial. Eles falam que o Satã, ele só está te provando que você tem que viver a vida, que Deus não existe. Eita, Por quê? abusado. Porque, lógico, que aí a gente fala da dicotomia, do mal, do bem, não é essa a questão. Mas ele fala isso, o diabo, ele é perfectível. Ele não é perfeito, como Sim. Deus. Mas ele está provando que Deus também não é perfeito, senão ele não existiria. Sim. Isso é Mr. Crowley, né, que fala. E eu acho genial, porque se você parar para pensar, ele é muito mais próximo da gente do que Deus no quesito realidade. Já no quesito falsidade, Deus é muito mais próximo de nós. Todo mundo é bom. É, porque colocam muito aquela coisa, né, eu entendo essa parte de você falar que é mais próximo, porque falam que tudo que é ruim, tudo que é pecado, e aí falam que todos nós temos pecados, a não ser aqueles que se convertem, enfim, pensando pro lado religioso, claro. Diz que o demônio gosta de tudo que a gente fala, tudo que é bom fala que é do demônio, né, que falam que é bebedeira, que é blasfêmia, Tentação, né? tentações, luxúria, tudo que é uma coisa que é muito próximo da gente, que todo mundo Da comete essas natureza, coisas. né? É da nossa natureza. Então falam que é mais próximo. E aquela santidade, aquela pureza, aquela bondade é uma coisa mais distante. Então por isso que entra naquele lugar também de será que existe? Porque ninguém consegue chegar nessa perfeição, nesse lugar de ser uma pessoa muito boa, de pensar sempre no próximo, dar a outra face. Quase ninguém faz isso, entendeu? E se faz. Tem um livro de historiadores da Unesp chamado Contos e Comédias da Vida Privada no Brasil. Eu me lembro do ano, mas 2005, 2006. Que eu li, um amigo meu, foi um dos escritores, Danilo Andrade Taboni, e era um livro que falava exatamente das freiras transando com os padres nos mosteiros pelas grades. Olha, Porque eles eram divididos por grades. criativos. Mas aí, tipo, não, isso para mostrar toda aquela coisa da vida que depois o próprio Nelson Rodrigues fez, a Comédia da Vida Privada, que na verdade o texto do livro foi baseado nessa obra do Nelson Rodrigues, que é da falsidade. E eu penso, tá bom, é pecado, o sexo é pecado, vamos a pessoa... Sexo fora do casamento. Não, nem no casamento. Só para procriar. Mas se você parar para pensar, se não fosse para acontecer, é tão mais fácil tirar o prazer disso, Sim. né? E que a pessoa fala, não, mas a depravação é só humana, porque os animais cruzam. Sim, mas aí você não tá falando do que Deus pensa, mas do que a igreja diz que Deus pensa. Sim, mas, por exemplo, os animais cruzam para procriar. Eles têm época. Mentira. Não é. Sim. Inclusive os nossos descendentes, para quem não é criacionista, né, para quem é evolucionista, os nossos descendentes são os macacos, e só Dawkins fala, os macacos piores, chamados macacos bonobos. Não os conheço. É Os o primos. nosso primo próximo de evolução, não é o chimpanzé, por isso que existe chimpanzé, porque o chimpanzé evoluiu, já está no topo da cadeia hoje, o gorila. Mas é um macaco que eles foram divididos, dizem que um rio atravessou e dividiu um grupo de bonobos e do outro lado um grupo de macacos X. O Dawkins explica isso no livro dele, O Gênio Egoísta. E os bonobos tinham pouca comida. Logo, eles aprenderam a criar bandos
para roubar, para matar o outro, para fazer essas coisas, sabe? Criar bandos para isso. E outra coisa que eu achei muito engraçado, os bonobos existe uma linhagem de bonobos até hoje, mas eles não podem expor em zoológico. Por quê? Por quê? Porque eles são depravadíssimos, eles Ah. fazem mariquinha maricota na frente de todo mundo, de direito de É. canhota. Tá nem Eles não estão nem aí, mas é um prazer. Sim. Então eles falaram, o Dawkins fala, tem uma linha. É aquele macaco, tem acho que tem um vídeo circulando que ele tá se tocando, Isso, que eu descobri nesse vídeo e falei, gente, tem macaco fazendo. a Cianda Glande tem Tem sim, muitos. Mas você vê, é normal. E aí, se isso é um pecado, eu ouvi já dizerem que não é por ser pecado, mas é por você se privar dos prazeres da carne e isso te faz evoluir espiritualmente. Sim. Sim. Mas então, por que dá prazer? Mas isso começou com a Igreja Católica, porque se você voltar um pouquinho mais para a Grécia e tudo mais, existiam casas de saunas, existiam festas em homenagem a Baco, em que as pessoas transavam, em que as pessoas bebiam vinho, em que as Faz pessoas isso. eram livres. Só que a igreja precisava ter o controle sobre essas pessoas. Aí eles faziam tudo Mas na o igreja. que mudaria fazer na igreja? Mas o que mudaria? Posso controlar, mas Se você controla o sexo, você controla tudo. você fala, João, põe a calça aí que eu tô falando. Senão você vai ser preso. preso. Aí virou pecado, virou blasfêmia, virou crime. Mas é muito Entendeu? é controverso, né? Porque se a gente for, né, mais a fundo estudar, muitos papas faziam bacanais loucos também e eram tudo ok, tá? Não era escondido, não. Era bem... Exato. E lembrando, século XII teve Sim. duas grandes mudanças na igreja. A primeira, o padre não pode casar. Por Uhum. questões estritamente patrimoniais. Exato. Porque casa, morre e vai os bens para a esposa. Exatamente. E o segundo, a extinção da escravidão. Tanto Sim. que cada papa tinha direito a uma quantidade de escravos até o século XII. Né? Mas eu acho engraçado a gente questionar, porque são questões às vezes óbvias para nós, que enfim, não somos tão afincados aí na religião, mas as pessoas elas aceitam com uma naturalidade. Agora eu vou ser bem chato, mas eu vou ter que falar. Agora? Existe algo chamado maiêutica socrática. Sócrates. Já ouvi falar. Sócrates, o jogador lá de futebol. É. Esse. Ele tinha ele era filho de Fenarede, que era uma parteira, e Sofrônico, que era um oleiro, ele mexia com... E Sócrates, ele falava, minha mãe é parteira de bebês, eu sou parteiro de ideias. E ele, o que é a maiêutica socrática? Ele ouve uma coisa que você fala e ele formula uma pergunta em cima da sua resposta. Cada vez mais. A maiêutica socrática é usada na psicologia, é usada em qualquer argumentação válida, você precisa ter fundamento do que você fala. Sim. Então, se eu chegar e falar, David, por que você tá com esse fone? Sei lá, agora foi um imbecil. Tava só lá pra emprestado. fazer isso. Tava lá emprestado. Mas aí você entende que tudo tem um porquê, Aham. e a maiêutica socrática, ela só serve para assuntos racionais. Se você pega um religioso e você faz um questionamento aprofundado, vai chegar uma hora que ele vai bater numa parede gigantesca. Exato. Eu dei uma pesquisada aqui rápida, um desses papas que promovia esses bacanais, turbões, era o Alexandre VI. Ele e seu filho, César Borgia, organizavam uma festa no Vaticano, que ficou conhecida como o Banquete das Castanhas. Com várias cortesãs e dançarinas para ficar Mostrando as castanhas. com os convidados e os arcebispos, os sacerdotes, lá, toda a galera do Vaticano. E era normal, viu, gente? Tranquilinho. Então a questão não era o prazer, era o controle desse prazer. Era o sofrimento do prazer. E será que em uma dessas festas, será que teve alguém possuído lá e falaram, agora virou outra coisa? A Marta devia estar lá fazendo o show do tour dela, Martinho. passando por ali, Martinha, pra você. Gente, acabei de olhar, ó. Olha só, hein? A gente falou, a gente foi até com o Aladim, gente. Pra vocês terem uma noção. Não, mas valeu a pena esse episódio, gente. E o episódio que vem vai ser um episódio muito legal e muito diferente, mas não é externo. Não Calma. é externo. É diferente porque a gente vai focar em umas outras coisas também que também é importante pra gente aqui. Exato. Que a gente fala bastante sobre o universo, né, do terror, falando parte mais didática, né, falando de casos, mas entrar um pouco mais na nossa área mesmo, né, que é de atuação,
na parte de confeccionar elementos, que a gente trabalha com Halloween também, né? É Exato. importante. Então a gente vai começar a mostrar algumas coisinhas de bastidores, de como que é esse mundo pra gente. Nós somos um podcast, esse é o nosso objetivo também, mas a Cambu Horror Lab nasceu de 3 atores, 3 artistas e produtores, que a nossa vontade, né, a nossa função vai ser que a gente já promove algumas peças infantis, mas agora a gente quer ir para o terror. Então a gente quer levar esse conhecimento para vocês através do nosso podcast, mas também a gente vai querer levar na sua casa, na sua empresa, aonde for, porque a gente vai montar esse tipo de trabalho também, né? Sim, não, e a gente já faz, né? A gente já trabalha com Halloween e agora a gente vai mostrar como que é desde o começo, né? Quanto tempo leva essas coisas. Para quem tem curiosidade de materiais que são usados para as coisas, para fazer bonecos, Máscaras. as máscaras, quanto tempo a gente leva para cada elemento, questão Próteses, de prótese, tudo, né? questão de atuação, a gente vai falar de filmes também, como são feitos, questões de bastidores, que é a nossa área mesmo, sabe? Exato. E tudo que está aqui atrás, se vocês estão olhando aqui no nosso cenário, a maioria a gente já utiliza. Na verdade, Sim, eles sim. vieram já compor algo que a gente trabalha. Vai ser muito legal. Quem Sim. gosta do tema, vai seguindo, vai ajudando a gente. Quem estiver curioso, vai ter muita coisa bacana por aí. E eu acho que é isso. É isso, gente. Então, até a semana que vem. Obrigado por ficar aqui ouvindo a gente por não sei quanto tempo, talvez 1 hora, talvez menos. Mas a gente falou bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado. Mandem críticas, dúvidas. Falar, foi uma porcaria. Eu já sei que Não faz de novo. Não faça de novo, Vai. estudem mais. Vocês já sabem o nosso e-mail, mas a gente vai deixar aí embaixo, né? O Cambu Horror Lab, .horrorlab@gmail.com, a nossa página no Instagram, David qualquer. Nossa página no Instagram, gente. Que eles não vão esquecer a própria página. Vamos lá. Daniel, qual é a nossa página? Você esqueceu mesmo? Eu achei que você estava zoando. Deu um brancozinho. Arroba. Eu sempre esqueço se tem um negócio. cambu.horrorlab. Eu sempre esqueço do ponto, eu confundo com underline, gente. É isso. Sempre. Mas é ponto. Né? E ponto. Exato. Então aceitamos o e-mail de vocês com críticas, comentários de vocês no Instagram, parcerias, tudo isso. Contem casos também, né, de vocês, das experiências que vocês tiveram também com qualquer tema dos vários vídeos. Se você não assistiu outro, vai assistir, por favor. Exato. E a partir dos próximos episódios vocês vão conhecer cada vez mais o nosso trabalho de imersão e artistas do terror. Se quiser xingar a gente, pode xingar também. Eu gente não. Ai, a gente adora. Vou responder você, talvez. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem, sextou! Tchau, tchau!